Sim. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um textinho de uma prova lá do Colégio Militar de Belo Horizonte, 2019-2020. Eu gostei bastante desse tema e vamos prestar atenção para a gente conseguir responder as nossas questões a seguir, ok? Bom, texto 1. Vitor Vasconcelos é jornalista profissional desde 2000, editor-chefe do Sem Barreiras, que é uma consultoria de inclusão da pessoa com deficiência, que é o PCD, no mercado de trabalho e na sociedade. Vitor assina as colunas Vamos Falar de Deficiência e Nossos Ossos de Cristal, e é autor da reportagem Turma da Mônica Possui Personagens com Deficiência, cujo texto adaptado encontra-se a seguir. Turma da Mônica possui personagens com deficiência. Baixinha, golducha e dentuça. Essas palavras remetem imediatamente a uma menininha de vestidinho vermelho, empunhando um coelhinho azul de pelúcia, encaudido, correndo atrás de alguns garotos para lhes acertar várias coelhadas, principalmente em um cabelo espetado e com roupa verde, ou melhor, verde, e em outro todo sujinho. Esses são Mônica, Cebolinha e Cascão, personagens da famosa Turma da Mônica. Eles foram criados pelo jornalista e cartunista Maurício de Souza, mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos. Tudo começou em 1959, quando ele era repórter policial do jornal Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo. Em forma de tirinhas com o personagem Franjinha e seu cachorro Bidu. Vários outros personagens surgiram, a comilona Magali, o negro Jeremias, o dentuço Titi e sua namorada Aninha. Maurício expandiu as histórias, todas conectadas com a turma original, surgindo a turma do Chico Bento, da adolescente Tina e do Penadinho, do Horácio e do Piteco. Ainda a turma da Mônica jovem, com a versão dos personagens adolescentes, e não mais com 8 anos. Então, ele foi adaptando conforme as idades, a faixa etária. As histórias da Turma da Mônica se passam no fictício bairro do Limoeiro e falam, acima de qualquer coisa, da amizade entre os personagens. Apesar das provocações e das brigas que a Mônica enfrenta com os meninos, são todos muito amigos e companheiros. Em 2012, Maurício de Souza lançou a edição especial dos quadrinhos da Turma da Mônica, sobre acessibilidade. Sabe-se que eles sempre abordaram temas atuais, com mensagens educacionais, de respeito ao meio ambiente e à natureza, além de campanhas de saúde. O tema deficiência, portanto, não poderia ficar de fora. Todos nós temos amigos com algum tipo de deficiência e convivemos com eles harmonicamente e dinamicamente. Aprendemos as regras de inclusão aí. Consequentemente, não poderíamos deixar de apresentar amiguinhos da turma que também tivessem algum tipo de deficiência, afirmou Maurício. Entre os personagens originais, criados na década de 60, já havia um deficiente auditivo, o Humberto, que se comunica com os coleguinhas através da linguagem gestual, que é Libras, né? Em 2004, foram criados 2 novos personagens com algum tipo de deficiência, o Luca e a Dorinha. Ela é deficiente visual e foi chamada assim em homenagem a Dorina Novil, criadora de uma fundação que há mais de 60 anos atua na inclusão de pessoas com deficiência visual. A personagem possui um cão-guia chamado Radar e usa uma bengala. Dorinha tem 7 anos. É bastante extrovertida, bonita, fashion, com um corte de cabelo moderno, óculos escuros e faz amizade com facilidade. Brinca normalmente como qualquer criança, surpreendendo os amiguinhos com suas habilidades e sentidos aguçados, como o olfato, o tato e a audição. Já o Luca é cadeirante e amante dos esportes, principalmente do basquete. Ele foi apelidado pelos amiguinhos de Da Roda. Para criar o Luca, conversei com os atletas paralimpíadas, o que foi, para mim, uma grande descoberta e uma alegria. Eles são muito bem resolvidos, entusiasmados, alegres, espertos, inteligentes e com uma moral lá em cima. Foi fácil transpor esse clima para o personagem, afirma Maurício de Souza. Nas histórias de Lucas são mostradas algumas situações nas quais ele encontra dificuldade para se locomover nas calçadas esburacadas,
nos prédios e casas sem rampas de acesso, em veículos coletivos que não oferecem condições para receber uma pessoa cadeirante, obstáculos também encontrados pelos deficientes na vida real. Outro personagem é o André, autista, e o mais novinho entre eles. Ele tem 4 anos e foi muito bem recebido pela turma. Tem uma curiosidade incrível pelas coisas e quase não fala. Isso fez com que o Cebolinha o achasse meio estranho no início. Maurício de Souza explica que o André nasceu de um estudo que fizemos. Explica aqui. O André nasceu de um estudo que fizemos para uma campanha. Saiu uma revistinha muito gostosa que serviu e serve para muita gente entender um pouco melhor o autismo e suas diversas manifestações. Seu nome verdadeiro é André Cury Correia Sampaio Júnior. E, finalmente, surge a Tatiana, ou simplesmente Tati, uma garotinha de 8 anos com síndrome de Down. Seus olhos são 2 pontinhos e a cor de seu cabelo varia entre ruivo e castanho. Maurício admite que a personagem Tati é pouco conhecida e ainda não muito utilizada nas histórias. Ela ainda está em fase de estudos, devido à variação de graduações que o Down apresenta. Estou buscando em que nível está a menina, disse. Ela aparece sempre na escola com Luca e Dorinha, combatendo o preconceito. A professora Gabriela Lopes de Souza, pedagoga formada pela Universidade Federal do Ceará, UFC, diz que utilizou bastante os vídeos da Turma da Mônica quando trabalhou no Instituto da Primeira Infância. E que as crianças adoram as histórias. Criança é muito observadora e sempre questiona tudo. As histórias se tornam um portal para conversarmos sobre todos os assuntos. A psicóloga Ana Beatriz de Praxedes acredita que as personagens criadas por Maurício de Souza têm a importância de fazer os alunos compreenderem que existem pessoas com deficiência e outras sem. Pedagogicamente falando, as personagens ajudam a preparar as crianças para conviver com as diferenças significativas, disse Ana Beatriz, que é cadeirante. Muito bom, né, pessoal? Conseguiram entender a maior parte do texto? Vamos começar com uma questão. E aqui vocês já precisam ter atenção. Ó, quero saber se está todo mundo aí. Se possível, liguem as câmeras, ok, pessoal? Para a gente conseguir olhar para o rostinho de vocês. Indique o abaixo extraído do texto 1, que comprova a responsabilidade do cartunista Maurício de Souza e de sua equipe com o crescimento etário do seu público leitor. Então, ele quer o trechinho do texto que fala onde Maurício de Souza e sua equipe têm comprometimento com o crescimento etário. Eu até comentei isso na hora, do seu público. Se eles ficam só em crianças, se eles mudam. Então, ó, leem aí as questões do A até a E, né, as alternativas, e me respondam. Onde que ele fala sobre a responsabilidade de idade do pessoal? Deixa eu ver, quero ver quem que está aqui com a câmera, quem que não está. Maioria com câmera desligada hoje. Vamos ligar, pessoal. Vocês sabem o que significa crescimento etário? Está falando aqui no enunciado? Não. Em relação à idade. Faixa etária, por exemplo. Quando a gente fala assim, quando vocês vão ler faixa etária. Então, é tipo, de 2 a 5 anos, de 6 a 11 anos. Então, isso seria faixa etária. Crescimento etário, né, é de acordo com as idades. Entendi. Vê se vocês conseguem ver qual que seria a resposta aqui da questão 1. Responde no chat aqui para a prof. Tá bom, Pro. Hum.
Se necessário, vocês me falam que eu volto lá no texto para a gente ler, tá bom? Hoje veio pouco aluno, né, gente? O que será que aconteceu? Não tem um homem na aula hoje? É, Raríssimo isso acontecer, hein? Vou até tirar foto aqui do nosso... da presença. Então, vamos tentar participar ao máximo. Vocês são em 5 aluninhos hoje, né? Vamos tentar participar, por mais que não tenha certeza da questão, vamos colocar a resposta para a gente interagir ao máximo. Por enquanto, tem uma resposta aqui da Ana Vitória Ramos. Mais alguém conseguiu ler e assimilar a questão em relação à pergunta do enunciado? professora, eu tô lendo aí agora. Tá bom. Prof, Oi. a senhora pode ir um pouquinho baixo? Para baixo aqui? Ah, você já está fazendo a 2? Beleza. Conseguiu ver? Sim. Tá bom. Muito bem. Então, já vou deixar aí aberta a 1 e a 2, para vocês irem adiantando. E a gente corrige as duas juntas, né? Professora, vai um pouquinho para baixo. Conseguiu ler aí, aí? Vou colocar vocês aqui em cima, para ficar vendo vocês enquanto eu vou lendo as questões. Professora, tá pedindo pra senhora ir mais para baixo. Ai, meu Deus. Deu? Pronto, acho que aqui tá bom. Tá. É a Ana Vitória que pediu mais um pouquinho. Ela disse obrigada. Conviver com as pessoas que possuem alguns tipos de deficiência estimulou essa criação. O convívio. Liga o microfone, Ana Beatriz.
Na 2 está pedindo a exceção, hein? Aqui não se encaixa. Cuidado sempre na hora de vocês lerem o enunciado. Eu acho o máximo o nome de vocês ser todos parecidos, sabe? Conseguiram fazer a 2? Ainda estou um pouco em dúvida. É, entre quais, Bia? Fala para mim. É entre a... Peraí. A D e a A. A exceção? É. Tá. Uhum, legal. Pelo menos você conseguiu excluir isso aí. Na prova, a gente sempre tem que tentar esse macetinho. Pelo menos deixar ficar entre duas já é menos mal do que ficar entre 5, né? Mas vamos voltar aqui na 1, que eu quero parabenizar vocês. Todas acertaram. Então, a questão 1 ficou aqui a letra C. Ainda a turma da Mônica Jovem, com a versão dos personagens adolescentes, e não mais com 8 anos. Então, isso quer dizer que ele foi acompanhando os leitores, né? Ele acompanhou o crescimento dos leitores dele, né? Eu gostei bastante da turma da Mônica Jovem. Desses mais velhos, dos mais velhos? É. Então, parabéns, todos atentos aqui. Então, a questão 2, que a Bia ficou na dúvida, e deixa eu ver se mais alguém tinha respondido. Vocês vão chegar a responder a 2 aqui no chat para a Pro. Então, vamos lá. Ó. Todas as explicações abaixo estão no texto e justificam a criação dos quadrinhos de Maurício de Souza sobre acessibilidade, exceto, então, aqui mais uma vez eu digo que ele quer a exceção, em relação à justificativa da criação dos quadrinhos, né, sobre acessibilidade. Primeira, as histórias em quadrinhos tratam de temas atuais? Isso é verdadeiro ou falso? Temas atuais. Vocês acham que trata de temas atuais? Acessibilidade é atual? Autismo é atual? O que vocês acham? Vamos puxar alguns temas que a gente leu lá. Falou sobre o autismo, síndrome de Down. São temas atuais? O que vocês acham? Eu acho que pode, sim. Acho que sim. Pode ser atual, né? Uhum. Aí a B. Temas relacionados à saúde estão presentes nas histórias do quadrinista? Sim, que são um desses que eu acabei de falar. C. O convívio com pessoas que possuem algum tipo de deficiência estimulou a criação? Sim. Os quadrinhos nasceram em 1959, por isso não precisam de atualização? Não. Então, essa aqui seria a exceção, na questão número 2. Eu vou voltar aqui no texto para a gente ler algumas partes que vocês poderiam puxar para essa resposta. Então, ó, 1 ficou C e a 2, letra D. Então, sempre cuidado quando vocês leem nas alternativas, que os que alguma com respostas muito radicais. Ah, não precisa de atualização. Dificilmente alguma coisa não precisa de atualização com o passar do tempo. Né? Então, tomem muito cuidado quando vocês leem esse tipo de alternativa. 2D, isso aí. Deixa eu voltar aqui para a gente ler algumas partes.
Só um pouquinho. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. Ó, então aqui fala, ó, tudo começou em... Não sei se vocês estão acompanhando aqui essa parte, ó, na linha 7, ó. Tudo começou em 1959, quando ele era repórter policial. Então, aqui ele foi falando da evolução da Turma da Mônica. Então, ele sempre foi se atualizando. Começou primeiro com alguns personagens, depois ele foi incluindo mais alguns. Tem aquele lá, o da roda, que é o de cadeira de roda. Né? Tem o radar, que tem o cachorro, né? O guia. Então, ele sempre foi se atualizando. E ele fala também da convivência com pessoas com deficiência e sempre em relação a essa parte da saúde, ok? 3, vamos lá. Bom, em conformidade com o texto, a mesma característica foi utilizada para descrever 2 personagens distintos da Turma da Mônica. Assinale a alternativa em que se encontra o termo que caracteriza esses personagens. Para responder aqui, vocês teriam que prestar muita atenção na hora que a prof estava lendo. Vocês saberiam me responder qual seria? Senão eu vou voltar lá para a gente ler. Eu vou ler a questão 3 de novo. Tá. Vamos lá. Cadê a Nayara? Opa. Professora, Oi. acho que não vai precisar votar não. Vocês Acho que acham que vou... não é... Acho que não vai precisar. Vamos lá, vamos responder para a Pro aqui no chat. As duas, Ana Vitória, Ana Beatriz, Nayara. Nayara tá aí? Responde para a prof. Isadora. Prof, Oi. eu tô entre a B e a D. Camilão, da Magali, Camilão, da Magali e o... Sujinho. Sujinho seria o Cascão. Quem que você acha que seria a Sujinha? A namorada dele. A namorada do Cascão? Cadê a Ana Vitória? Vocês... Olha para a prof, Ana Via. Vamos ver vocês. Nayara, manda para a prof aí no chat. Qual que você acha que é a questão 3? Vê se você consegue.
3A. Então, estamos entre a 3A, 3B. Não é, prof, porque quem seria o dentuço? A dentuça é a Mônica. Nós vamos voltar lá para responder a questão. Todas nós, mulheres, nossa sala está tão florida hoje, cheia de mulheres lindas. Então, vamos lá, ó. Quer saber quem que tem a mesma característica? Vamos voltar lá no texto com a Pro. Deixa eu ver se mais eu... Tcharam, vocês vão ficar surpresas com a resposta. Então, o primeiro, vocês já sabem quem é, né? Não, assim, dentuça, vocês sabem que é a Mônica, né? Aqui, ó. Baixinha, golducha e dentucha. Quem que fala golducha, verde? Cascão. Bolinha. Cebolinha, tô se confundindo. Então tá, ó, dentuça aqui tá a Mônica. Aí aqui, mais para baixo, ó, deixa eu achar. Ó, aí fala do sujinho aqui, que a gente sabe que é o cascão, né? Do sujinho. Então, por enquanto, não repetiu nenhum. Tem a comilona aqui, né? Que é a Magali. Ó aqui, ó, gente. Ó o pulo do gato aqui, o dentuço. O dentuço Titi e sua namorada Aninha. Então, o dentuço é o Titi e dentuço é a Mônica. Então, nós descobrimos a resposta, que é dentuço e dentuço. O Titi no desenho. Aí também faz hora que eu não assisto. Então, ó, a questão ficou a A, tá? 3, letra A. Dentuço e dentuça. Que é o Titi e a Mônica. Vamos para 4 e para 5. Vamos tentar responder as duas juntas? Vou dar um tempinho, ó. Então, a 4 aqui. O personagem possui um cão-guia chamado Radar e usa uma bengala. Ele quer saber aqui, ó, por que que escolheu o nome Radar, ok? E na 5, ó, o autor afirma que isso fez com que o Cebolinha o achasse meio estranho no início, né? E quer saber qual alternativa do texto, qual o trecho do texto que apresenta a causa do estranhamento do Cebolinha em relação, né, a essa frase. Então, vamos lá, questão 4 e 5. B, prof, o cão orienta a menina. Você acha que 4B, né? Vamos para 5, então. É. Vê se você consegue achar a questão 5 ali, a resposta. Então, temos 3 respostas como 4B. E agora vamos para a quinta. 4B. Só que eu não coloquei no chat. Não coloquei ainda aqui. Então, realmente, gente, parabéns. A 4 é a B. Cão-guia chamado Radar. É para orientar a menina. O que o radar faz com a gente? Nos orienta, né? Então, o cãozinho está fazendo a mesma coisa com ela.
Parabéns para vocês, todas acertaram. Então, 4B, agora vamos para 5. Deixa eu só ver a 3 aqui no negócio. Tá certo, agora 5. Já vou deixar 5 e 6, quem finalizar. Vocês lembram dessa parte do texto? Que o Cebolinha achou algum aluninho estranho de início? Eu não lembro dessa parte. Eu acho Não lembra não, Bia? Então, eu vou voltar lá com vocês. Jace é mais novinho, Jace. Esse é mais novinho, mas eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Então, aquele menino chato. Qual, Bia? O menino que brincou com o Cebolinha, entrou lá no banheiro dele e colocou a água bem quente, que é o mais novo. Ó, eu vou voltar lá com vocês. Para a gente ler juntinhos. Ó, essa parte aqui na linha 39. Espera aí. Ó, outro personagem é o André, autista e o mais novinho entre eles. Ele tem 4 anos e foi muito bem recebido pela turma. Tem uma curiosidade incrível pelas coisas e quase não fala. Então, ele é curioso e quase não fala. Isso fez com que Cebolinha o achasse meio estranho no início. Então, por que o Cebolinha achou ele estranho no início? Porque ele quase não falava, né? Prof, então não é esse que eu falei? Fala. Tá. Então, aqui a gente conseguiria achar a resposta da questão. Ó, isso fez com que o Cebolinha o achasse meio estranho. Por que o Cebolinha achou ele meio estranho? Porque ele quase não falava. Então, vamos voltar lá na questão. Aqui, ó, 5. O autor afirma que isso fez com que o Cebolinha o achasse meio estranho no início. Né? A parte do texto que apresenta a causa do estranhamento do Cebolinha é... Então, qual que vai ser a resposta aqui? Vai ser... Vai ser a letra E, ó. Tem uma curiosidade incrível pelas coisas e quase não fala. Que foi exatamente o que a gente leu lá no texto. E como ele quase não falava, né, o Cebolinha achou ele meio estranho no início. Isso acontece, às vezes, com uma pessoa com deficiência age de uma forma diferente do que quem não tem deficiência está habituada a agir. Então, pode causar uma estranhez mesmo. Então, vamos para 6. Quando ela é deficiente, ele acha mais estranho ainda. Vamos para 6, ó. Na passagem do texto, para lhes acertar várias coelhadas. Quem que dava coelhada nos outros? Mônica. Mas Mônica. Cebolinha. Dava Tá, então quando ela usa aqui o lhes, ó, para lhes acertar várias coelhadas. O termo em negrito refere-se, vamos ver se vocês conseguem lembrar sem voltar no texto, senão a gente volta lá juntas, tá? É ser... Não, é ser porque o Cebolinha e o Cascão aprontam com ela. Daí ela bate nos dois, mas ela bate mais no Cebolinha. Às vezes eu lembro.
Então tá. Ó, só por enquanto a Ana Vitória respondeu a 6. E a Ana Beatriz, né? Que acha que é a D. A C, prof. Ah, você acha que é a C? O outro menino todo sujinho? É o Cascão. Tá. Menina de vestido de vermelho é a Mônica, a própria Mônica. Bate. Então nós vamos voltar no texto. Vem aqui, Bia, onde você vai? Vem aqui que a gente tem pouco tempo de aula, daqui a pouco já vai ser o intervalo de vocês. Beber água. Tá bom, ó. Então nós vamos voltar aqui. Na linha 3, tá vendo que aqui no enunciado tá falando que tá lá na linha 3? Então, para vocês não perderem tempo na prova, vamos voltar lá na linha 3. Aqui, linha 3. Ó, baixinha, gorducha e dentuça. Essas palavras remetem imediatamente a uma menininha de vestidinho vermelho, empunhando um coelhinho azul de pelúcia, encaldido, correndo atrás de alguns garotos, para lhes acertar várias coelhadas. Então, aqui está a resposta da questão, tá, gente? Correndo atrás de alguns garotos para lhes acertar várias coelhadas. Então, quando fala lá no enunciado, para lhes acertar várias coelhadas, está se referindo a alguns garotos, tá? Então, vamos ler de novo assim, ó. Correndo atrás de alguns garotos para lhes acertar várias coelhadas. Então, quando ela fala lhes acertar, está se referindo a alguns garotos. Então, a resposta será A. Questão 6, letra A. 7. As palavras destacadas em criança é muito observadora e sempre questiona tudo. Podem ser substituídas sem prejuízo de sentido, respectivamente por... Aqui, vocês vão precisar de calma e não pode ter pressa para responder, tá bom? Porque senão vocês vão errar por um detalhezinho. Então, comecem aí pela palavra que vocês mais se identificam. Se identificam que eu digo assim, que vocês mais têm certeza do significado. Seria observadora ou questionadora? Então, vocês sabem o que é observadora e questionadora? Se vocês sabem o que são as duas palavras, vamos lá para as alternativas. Porque ele quer uma substituição, seria um sinônimo, tá? Que é sem prejuízo de sentido. Eu acho que eu sei que são essas duas palavras. Vê se você consegue responder a questão 7. Tá. Vamos lá, pessoal. Quem está aí com a prof. Quanto menos alunos, mais eu vou pegar no pé de vocês. Professora, eu só queria saber o que é indaga e zelosa. Agora eu sei. E é aí. Indaga. Ah, você sabe que é porque... Uhum. Minha mãe acabou de me explicar. É aí.
Você acha que vai ser a questão E? A letra E. Muito bem. 7 é a letra E, tá? Então, aqui a gente poderia ir... Só um pouquinho, gente. Aqui a gente poderia ir por eliminação das questões. Tá? Bom, observadora. A gente poderia excluir aqui, ó, zelosa, que é uma pessoa que seria mais cuidadosa. Desatenta também não é observadora, é uma pessoa que não tem atenção. Prática também a gente poderia eliminar. E depois a gente poderia eliminar na parte do questiona. Que não cabe aqui para imagina. Em expõe. Então, só que a gente conseguiria eliminando as questões e ficaria a letra E, que é examinadora e indaga. Tá? Então, ele cria sinônimos e conseguimos achar os sinônimos das palavras. Questão 7, letra E. Questão 8. No trecho, foi fácil transpor esse clima para o personagem. Quando fala que foi fácil transpor esse clima, que tipo de clima que está falando aqui? Vocês conseguiriam me falar outra palavra que a gente conseguiria fazer referência a esse clima? Quando fala, nossa, tá um clima gostoso aqui. Ou, lá na casa da Ana Beatriz tem um clima de muito amor. Seria tipo o do ambiente, quando a gente fala, então, ó, no trecho. Foi fácil transpor esse clima para o personagem. Então, a palavra destacada possui o mesmo sentido na seguinte frase. Então, vamos lá achar, hein? Aqui na questão 8, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês. Só tem até a 8? Hoje vai ter até a 8, aham. Nossa, só isso. Então, vamos lá. Capricha, hein, gente? Eu gostaria que o máximo de vocês respondesse para mim. Nós estamos só em 5 pessoas. Cinco não, agora 4, ó. Que a Isadora saiu. Mas ela continua feminina. Eu acho que menina se importa mais, assim, né? Pra dar certo na hora. Eu acho que menina se importa mais. O clima no Brasil é ameno. Professor, o que é ameno? Ameno? Isso. É meio que como se fosse um clima mediano. Aí depois ele até fala, com temperaturas agradáveis, é um clima ameno, não é nem tão quente, nem tão frio. É. Aqui tá bom, né? Pra mim, acho que pode ser. Vou deixar aberto. Presta atenção, Bia, presta atenção. Lembra do exemplo que a prof falou, tá? Mistoso. No início, quando eu fui falar da questão 8. O que é amistoso? Agradável. Ah, tá. Um clima agradável entre os garotos. Ela quer, ó, a questão está perguntando assim, o mesmo sentido que esse que foi falado aqui, ó. Então, foi fácil transpor esse clima para o personagem. Então, eu vou voltar aqui com vocês lá onde a gente vai achar a resposta, tá? Deixa eu... Aqui, ó. Aqui, vamos vir aqui, ó. Ó, para criar o Luca, conversei com os atletas paralímpicos, o que foi para mim uma descoberta e uma alegria. Eles são bem resolvidos, entusiasmados, alegres, espertos, inteligentes e com o moral lá em cima. Foi fácil transpor esse clima para o personagem. Então, qual foi o clima que ele levou para o personagem, o da roda? Esse clima agradável, gente, ó. São muito bem resolvidos, entusiasmados, alegres, espertos, inteligentes. Então, é esse clima gostoso, esse clima bacana
que ele levou para o da roda. Então, vamos voltar lá. Eu acho que vai ser... Deixa eu ver. Então, aqui não está falando de clima de tempo. Esse clima aqui do enunciado não é clima assim, clima frio, clima quente, de estações do ano, não. É um clima assim do ambiente. Foi o exemplo que eu dei no início. Então, vamos lá. Acho que entendi. Tipo, o clima tá de amor ou o clima tá de briga, de afastamento? Isso, aham. Então, diante disso, você acha que vai ser qual aqui a 8? A B. A B, muito bem. Ah, maravilhosa. Muito bom. Peraí, deixa eu... Uai, tava estranho, tava gravando, mas parou de gravar. Será que eu perdi, então, a aula? Ai, mas tá bom. Bom, hoje nós estivemos numa turminha menor, mas é isso aí, nem todo dia a gente vai ter uma turma cheia. Tem dia que o pessoal não vai poder comparecer, mas eu fiquei feliz de vocês estarem aqui comigo para aprender, porque cada texto que a gente lê é uma bagagenzinha que a gente vai adquirindo, né, no nosso conhecimento, e a gente vai levar. Cada dia de estudo tem algo que fica aqui no nosso reservatório e a gente vai acumulando para conseguir ter ainda mais sucesso nas provas. Então, ó, agora vocês vão sair um pouquinho mais cedo para o intervalo. E obrigada, tá, pela presença de vocês. Vão lá comer uma frutinha, alguma coisa, para 9h30 vocês estarem de volta, tá bom? Deixa eu só ver aqui rapidinho, porque aqui em cima tá falando que tá gravando e aqui embaixo não tá gravando. Mas geralmente, pra mim, aparece só em cima, REC, onde tá gravando. Mas tá bom. Obrigada, tá, pessoal? Boa quarta-feira para vocês. Beijinho. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, Linda. professora. Tchau, Nai. Beijo.